Vamos fazer a leitura, irmãos, do Evangelho narrado por João. No capítulo de número 9 do Evangelho segundo João. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram-lhe: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é.
O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E disse-lhe Jesus, ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém. Uma obra tão maravilhosa que deveria encher o coração de todos, deveria fazer todos saltarem de alegria. Alguma coisa muito diferente. Ele mesmo falou: nunca se ouviu que um cego de nascença pudesse recobrar a visão. Isso nunca aconteceu. É algo muito maravilhoso, uma obra de restauração, de misericórdia. Não era obra para ter contenda, não era obra para criar confrontos, era uma obra de paz, obra de amor. Era uma obra para trazer muita alegria para todo mundo. Todos deviam se alegrar nessa obra. O grande problema, irmãos, é que dentro de cada ser humano nós temos aí o triste e maravilhoso direito de fazer escolha. Triste porque tem escolhas muito mal feitas que custarão muito caro. Maravilhoso porque Deus nos deu o direito de não sermos cativos à revelia de nossa vontade dEle, mas nos dá direito de fazer escolha. E a boa escolha é maravilhosa demais. É exatamente uma coisa que a gente tem que entender bem. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Boas escolhas representam bons resultados. Más escolhas representam más colheitas. Quem semeia vento vai colher tempestade. Por isso, queridos, nós vimos que a primeira visão deles, e Jesus foi atrás desse homem. Jesus passando viu um homem. Não foi casual, não foi assim. Jesus, por acaso, viu um cego. Pode ter certeza que não foi isso. Jesus foi encontrar com esse cego, só que não tinha falado com os seus discípulos. Ele tinha um propósito. Porque ele fala aqui na frente: esse homem nasceu cego para que se manifestasse nele a obra de Deus. Vocês perceberam? Então tudo estava programado. Esse homem tinha nascido cego porque um dia Jesus ia encontrar com ele. E tem muitas coisas que parecem más na vida do ser humano, mas no fundo é o caminho que Jesus escolheu para te encontrar. Não é maravilhoso? Embora seja estranho. Esse homem, o caminho dele encontrar com Jesus foi a sua cegueira de nascença, porque não foi uma cegueira adquirida, foi inata. Esse é o grande problema, porque essa cegueira não tem cura. Aliás, os judeus estimam isso aí, não é? Uma observação que alguns sinais que o Messias deveria fazer. Um deles precisamente era esse aí: curar um cego de nascença. É uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Até ressuscitar morto eles já viram, mas curar um cego de nascença não. Outra coisa que eles nunca tinham visto também é alguém conseguir expulsar um demônio surdo, porque eles falavam com os espíritos, mas o demônio surdo não escuta. E tem uma deficiência
em alguns espíritos, e a Bíblia narra isso, que esses espíritos não podem ouvir, a menos que quem fale seja o Senhor. Porque tinha um que era mudo e surdo, e o Senhor falou: sai dele. Esse moço era lançado no fogo, na água, e ninguém podia expulsar aquele espírito. Quando Jesus foi ter com seus discípulos, ele estava meio confuso, não podiam expulsar aquele espírito. E o pai do menino, Jesus provocando, para todos saberem o que estava acontecendo. Desde quando acontece isso com ele? Desde que ele é pequenininho, o Espírito lança ele no fogo, na água. É um sofrimento. Se o Senhor pode fazer alguma coisa para me ajudar, me ajuda. Como quem disse, seus discípulos não deram conta. O Senhor falou com ele: olha, se você puder acreditar, eu posso fazer. Aí ele se abaixou. Oh, perdoa a minha incredulidade, Senhor, me ajude. Foi quando o Senhor mandou então esse espírito ir embora. Vocês percebem que o sinal do Senhor Jesus era para todo mundo dar glória, mas não dá glória. Irmãos, muitas coisas que Deus faz no nosso meio são motivo de contenda, de ataques. Mas sabe por quê? Isso sempre foi assim. Não é novidade, não. O mundo não gosta das coisas de Deus. Treva não gosta de luz. Não gosta. Jesus falou: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz desse mundo. Vai chegar um momento que a noite vem. E quando chegar a noite, não dá mais para trabalhar. Sabe o que ele estava falando? Eu estou perto de você, você pode tocar em mim. Anda comigo. Aonde eu estou, eu protejo vocês. Mas vai chegar um tempo que eu vou sair daqui. Vai ficar escuro isso aqui. Vai ficar complicado isso aqui. Mas bem-aventurado que a terra continua numa noite densa. Mas ele voltou no Espírito Santo que iluminou o nosso coração. Ainda que a terra continue na escuridão, Deus tem iluminado cada crente por dentro, para não andar nessas trevas que estão em fora. Quem pecou? Porque certamente eles não estavam com dúvida que alguém tinha pecado, eles só queriam saber quem é que pecou. Eles não perguntaram para o Senhor: alguém pecou? Não, já estavam afirmando: quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? O pecado do pai não pode ser computado no filho. O pecado do filho não pode ser computado no pai. Porque pai não responde pelo pecado do filho, nem o filho responde pelo pecado do pai. O primeiro engano deles foi esse, que alguém, por ser filho, pelo pai ter pecado, ele poderia trazer essa marca, que era o pecado do pai. Isso não existe, irmãos. Mas o Senhor disse para ele: nem ele pecou, nem seus pais. Não que ele não tivesse pecado, precisa entender isso. Todos têm pecado, está escrito: não há nenhum justo sequer, nenhum só. Todos juntamente pecaram, se fizeram juntamente inúteis. Ele estava dizendo o seguinte: esse homem não pecou um pecado que provocasse nele essa circunstância. Isso não adveio a ele por um pecado particular. Mas pecados todos têm. Mas ele tem a solução para o pecado, é o único que tem solução para o pecado. E ele tem a receita. Vocês lembram que ele chamou um publicano, um cobrador de impostos? Falou com ele: vem, em outras palavras, me acompanha, você vai virar meu discípulo. E virou mesmo, tem um evangelho aí, escrito por ele. Me acompanhe. Ele chamava Mateus. Esse homem fez a maior festa. Fez um jantar na casa dele. E os judeus têm alguém na mesa, chama comunhão de mesa. São pessoas que eles querem muito bem, ou de alguma maneira interessam em se aproximar muito. Chamou seus amigos para aquela festa. E Jesus Cristo estava lá na festa. Que era um jantar, alguma comida. Aí os fariseus olharam e falaram assim: é interessante esse mestre seu aí. Esses mestres seus comem com pecador, assenta com pecador. Jesus estava escutando, não falaram perto dele, mas ele sabe tudo. Ele falou: eu quero falar uma coisa para vocês. Quem precisa de médico é quem está doente. Eles são pecadores mesmo. Só tem uma coisa: eu sou médico. Eu tenho receita para sarar a doença deles.
E vocês que acham que são muito bons, não precisam das minhas receitas. Mas eles precisam. Porque eles se julgavam bons demais. Não tiveram receita do Senhor. Mas a eles foi... Sabe como é a receita do Senhor? É simples. A receita de Jesus Cristo é simples. Não peques. Vocês lembram daquela adúltera? Ela estava pronta para ser apedrejada. Era um ardil, uma cilada, um dilema que Jesus foi colocado lá. Você sabe bem isso. Se ele falasse para não apedrejar a mulher, eles falariam, quebrou a lei de Moisés, que manda. Ele fala que representa a lei e os profetas e traz uma dispensação maior, quebranta a lei. Olha aí. Se ele mandasse apedrejar, falasse, esse homem que vocês falam que trouxe paz, mandou matar a mulher. Mas você sabe o que ele fez muito bem, ele se abaixou, começou a escrever na areia. Depois ele se endireitou. Eles perguntam, e então? Ele ficou de pé, olhou o olho de cada um. Quem é de vocês que está... Eu não sei o que ele escreveu na areia, mas eles leram. Alguma coisa que ele escreveu lá perturbou muito aqueles homens, porque quando ele fixou os olhos nele, ficou de pé e falou, quem de vocês aí está sem pecado, lance a primeira pedra nela. Eles olharam para o outro e perceberam que eles não podiam lançar pedra. Foram descobertos em seus pecados. Um virou as costas e foi embora. Ele escrevia na areia. Outro foi embora. Quando o Senhor levantou pela última vez, disse, cadê seus acusadores, mulher? Não ficou nenhum, Senhor. Essas perguntas do Senhor aí, mandou, todos foram embora. Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Olha a receita. Ele cura, depois da receita da manutenção. Você está perdoado. Agora a manutenção do seu perdão, não peque mais. É assim que o Senhor faz. Ele perdoa o pecado e dá uma receita. Para de pecar. Ah, mas ninguém consegue viver a vida inteira sem pecar. Quando pecar, arrepende. Põe a boca no chão, chora, peça perdão, mas lute para não pecar mais. É essa a proposta do Senhor. Vá e não peques mais. Este homem era cego de nascença. E ele respondeu, ele não pecou. Nem seus pais pecaram. É que tem um segredo meu com esse homem. Eu tive um encontro com ele hoje. Hoje é o dia de ser revelado uma coisa maravilhosa. Vou dar as minhas marcas, as minhas credenciais vão aparecer aqui. Só que ele podia curar o homem sem nenhuma dúvida. Ele ressuscitou Lázaro. Como pode um morto ouvir? Ele mandou Lázaro sair da sepultura com 4 dias. Ele poderia falar para o homem, vê, ele veria. Mas ele fez uma coisa aqui inusitada. Os irmãos já leram isso aqui muitas vezes, né? Já pensaram, um mestre fazer isso não é nada tão bonito assim, não é? Aqueles escribas ficavam escandalizados de ouvir isso aí. Se ele tivesse pegado primeiro, me traga um copo de água, por favor, que eu vou fazer uma lamazinha aqui. Né? Mas ele cuspiu no chão. Ele cuspiu no chão. E deve ter sido uma cuspida caprichada para poder fazer uma lama, hein? Cuspiu. Aquilo era horror. Aquilo era horror. Mas o Senhor estava ali exatamente mostrando isso aí, irmão. Ele estava desbancando essa postura religiosa, essa aparência de tudo. O Senhor estava desmontando. Fez uma lama com cuspe, que é um tanto nojento, hein? Mas era a boca do Senhor. Pegou lá, fez lodo, untou os olhos dele com lodo. Ele ficou todo borrado de lama. Lembra-te, homem, que tu és pó. Foi do pó que Deus fez Adão. Vocês lembram? Pegou a argila e modelou Adão. Foi do pó. Ali só esfregou o pó nele e mandou para um tanque. E olha que curioso. Nunca prestei atenção nisso. Vai-te ao tanque de Siloé, que significa o enviado. O enviado. Aqui está a figura do o enviado. O enviado de Deus estava ali, restaurando a visão. Os que falavam que viam, estavam ficando mais cegos. E os cegos passaram a enxergar. Ele foi lá, lavou-se no tanque e voltou vendo. E os vizinhos conheciam ele.
Mas interessante, esse homem não era aquele que mendigava, que era cego. Aparece com ele, mas ele fala, sou eu mesmo. Mas como se abrir os olhos? Ele não tinha visto Jesus porque ele era cego. Ele escutou a voz, mas ele não viu. Um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Onde está ele? Eu falei, não sei. Que ele mandou ir lá, eu voltei, mas já não vi ele mais. Mas eu voltei enxergando. E voltei com meu olho lavado, que eu lavei no tanque de Siloé. Jesus, irmãos, ele tem seu jeito de trabalhar, seu jeito de agir. Tem hora que parece que não é ele que está agindo, mas ele está agindo. Tem hora que está tudo confuso na sua vida, tudo parece que está de cabeça para baixo, mas já já o Senhor chega. Ele sempre chega. Então o que ele fez? Cadê o homem que me curou? Oh, eu sei que ele chama Jesus. Aí os fariseus escutaram isso aí, ficaram incomodados. Interessante, irmãos, são 3 visões diferentes. A visão do cego, a visão dos pais do cego e a visão dos religiosos. Cada um teve uma reação diferente. Os pais, olha o que aconteceu com os fariseus. Primeira coisa é que ele não podia curar ontem porque é sábado. É muita cara de pau, né? Não pode curar no sábado como se eles pudessem fazer isso também. Ora, quem está curando no sábado um cego de nascença, tem autoridade para fazer o que quer. Irmãos, é muita cara de pau. Um dia o senhor estava andando com os discípulos, eles foram onde tinha uma plantação de milho verde, pegaram o milho e começaram a comer. E eles começaram a falar mal dele. Olha lá, quebrando o sábado, quebrantando o sábado. O Senhor falou, vocês nunca leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os seus? Entrar no templo, comeram do pão da proposição, que não lhes era lícito comer. Olha, vocês não estão entendendo nada. Misericórdia quero, e não juízo. Vocês não estão entendendo nada. Quebrantando o sábado, assim, o Filho do Homem, ele é Senhor do sábado também. Ele pôs lodo nos meus olhos, lavei e vejo. A conclusão dos religiosos: esse homem não é de Deus, não guarda o sábado. A conclusão do cego: esse homem é de Deus. A conclusão dos pais: eu não vou entrar nessa guerra. Vocês percebem que cada um vai tomando sua posição? Nessa vida é assim, ó. Cada um vai tomando sua posição. A posição desse cego foi a mais bem-aventurada posição. Os religiosos nervosos não guardam o sábado. Mas alguém falava, mas eu faço uma pergunta para você. Como que pode um homem pecador fazer um sinal desse tamanho? Como pode? Eles voltaram a falar para o cego, mas como foi que ele te abriu os olhos? O que você fala dele? Olha o que o cego falou. O cego já começou a enxergar, irmão. Ele é profeta. Você viu? Já começou a atribuir ao Senhor outros nomes melhores. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego, por chamar os pais. Esse filho é o filho seu que vocês falam que nasceu cego. Como pois que ele vê agora? Nós não sabemos. Ele já está grandinho. Pergunta para ele. Sabe por quê? Eles iam ser expulsos da sinagoga, como se fossem amaldiçoados. Mas não tinha coisa melhor para aquele homem ser amaldiçoado na sinagoga e abençoado por Jesus, o próprio Deus, frente a eles. Quantas pessoas preferem a honraria dos homens do que a honraria divina, irmão? Olha, os pais vendo esse... Irmão, já pensou que um pai vê um filho que a vida inteira mendigava cego e ser covarde ao ponto de não confessar? Foi Jesus que fez isso. E vocês não sabem fazer, ele sabe. Vocês não podem fazer, mas ele pode. Mas pelo desejo de ficar ocupando uma honraria lá na sinagoga, negar a obra de Deus. Irmãos, o ser humano é assim. Aqui nós temos 3 tipos de ser humano. Um que combate a obra diretamente de Deus, outro que se acovarda, e outro que abraça e dá glória a Deus. Seus pais responderam, não sei. Agora, olha que interessante.
porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade de perguntar-lhe a ele mesmo. Ao que os escribas falaram: dai glória a Deus, dai glória a Deus. Seria alguma coisa assim: confessa a verdade, porque dar glória a Deus já estava dando já. Dar glória a Jesus é dar glória a Deus. Dai glória a Deus, nós não estamos aceitando a versão sua. Como que pode um barro no olho de um homem virar um poder de abrir os olhos? Como que pode? É no tanque do enviado. A água do enviado, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele abre os olhos. E aqueles que achavam que os olhos estavam abertos, continuaram cegos. E os cegos começaram a enxergar. Essa é a grande mudança de Jesus. O homem não pode nada fazer se não tiver a boa mão de Deus sobre ele. E a boa mão de Deus tem nome, o nome dele é Jesus. Ele é que abre os olhos. Ele é que às vezes põe um pouco de lodo nos olhos para depois você ver. E tem coisa que nós só enxergamos depois que nos lavamos. E é preciso que nos lavemos. Ninguém vai ver a Deus se não se lavar. O salmista perguntava: Senhor, quem vai morar no teu santo monte? O Espírito de Deus respondeu dentro dele: aquele que é limpo de mão e puro de coração. A purificação, a receita de Jesus é essa: não peques. E o resto ele faz por você. Corra do pecado, abrace a palavra e ele vai te ajudar. Eu vi alguém falar esses dias, escutei esses dias: eu quero viver o evangelho ao estilo americano. Pode viver o evangelho ao estilo americano, ao estilo... Irmão, nosso evangelho é ao estilo Jesus Cristo. Esse é o nosso estilo de evangelho. Evangelho que não está relaxado, mas está mantido a sua originalidade. Queres ver Jesus sem véu? Brilha mais e mais. Tem um hino antigo que falava assim: quer entrar no céu? Santifica-te. É assim que nós vamos se aproximar do Senhor. Se alguma coisa sujou a sua visão, embaçou a sua visão espiritual, a palavra é como a água que lava. Você entrou aqui hoje, não no tanque de Siloé, mas espiritualmente vai ser como um tanque de Siloé. O Senhor vai lavar seus olhos, você vai enxergar melhor. O que é que turbou a sua visão? A água da palavra pode lavar aqui hoje. Você passa a enxergar melhor a sua jornada, a sua caminhada. Aquele cego foi muito bem-aventurado. E ele foi seguro, hein? Ele não falou muito com aqueles homens. Mas como ele falava com... Aqui não fala quanto tempo ele conversou com seus pais. Olha aqui, irmãos. Ele foi bastante sarcástico. Várias vezes perguntaram para ele: como que aconteceu isso aí? Olha o que ele falou. Eu já falei com vocês tantas vezes. Por que vocês querem escutar outra vez? Aqui ele deu uma cutucada neles. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem virar discípulo dele? Ele provocou aquele homem. Sabe por quê, irmãos? Porque já tinha percebido o que estava naqueles homens. Operava ali um espírito de treva. Ele tinha visto: o que esses homens estão querendo fazer aqui é me criar em conflito. Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Mentira, nem de Moisés eles eram discípulos de si mesmos. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. Aí ele falou outra vez: nisso está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e ele me abriu os olhos, e vocês não têm poder para isso. Vocês não sabem nem de onde ele é, e ele vem cá e me abre os olhos, e vocês ficam achando ruim com ele. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. Aí ele começou a falar agora, ensinar aqueles doutores da lei. Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, não poderia fazer isso. Vocês perceberam que ele começou a ensinar? Porque o Espírito de Deus que estava ali, trabalhando nele, já tinha inspirado aquele homem ali. Porque esses teólogos aqui, irmãos, eles conheciam, sabe o quê? A lei de Deus, mas nunca conheceram o Deus da lei. Tem muitos que conhecem a Bíblia de Deus, mas nunca conhecem o Deus da Bíblia. Bem-aventurados são aqueles em cujo espírito a palavra de Deus cria frutos.
promove mudanças reais e significativas. Se esse homem não fosse Deus, ele não poderia ter feito nada disso. Nunca se ouviu falar que um homem cego de nascença pudesse ser curado. Ele devia falar com ele de volta: dai vocês glória a Jesus. E nós damos glória a Jesus, porque abriu nossos olhos. Nós também éramos cegos, não enxergávamos nada. O Senhor nos abriu os olhos, nos fez enxergar a eternidade. Você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Saber para onde você vai, por que você nasceu. As pessoas vivem aqui e não sabem por que nasceram, morrem sem saber por que morreram. E nós sabemos, nós estamos aqui numa breve passagem, é um tempo, um hiato. Já já nós vamos encontrar o nosso destino final. E Deus te abriu os olhos para você enxergar a palavra, a verdade, a justiça, o juízo, e crer em Jesus, e tê-lo como seu pessoal e único Salvador. Tu és nascido todo em pecado, e vem querer ensinar para a gente? Expulsaram ele. Quando eles expulsaram aquele homem, não por acaso outra vez, Jesus estava lá fora esperando ele. Quando ele saiu, Jesus encontrou com ele. Irmão, na sua vergonha, na sua humilhação, Jesus vai encontrar com você também. Pode guardar isso aqui. Todas as vezes que você for humilhado e humilhado, por causa da graça, da palavra de Deus, Cristo vai agendar um encontro com você na estrada da sua vida. Jesus encontrou com esse homem lá fora. Crês tu no Filho de Deus? A pergunta que ele fez. Quem é ele, Senhor? Quem é ele para que eu creia? Você já tem o visto. É esse que está aqui falando contigo. Ele ajoelhou e adorou. Eu creio, Senhor. Que facilidade. Que os pais não tiveram, que os escribas não tiveram, que os fariseus não tiveram, mas os cegos tiveram. É coisa maravilhosa como que Deus acha no coração das pessoas mais machucadas a sensibilidade. Até aquele ladrão na cruz, na saída da morte, ele pegou uma carona com Jesus ali. Lembra-te de mim. E bem-aventurados são aqueles irmãos que conhecem o Deus das Escrituras. Conhecer a Escritura de Deus, tem muita gente que conhece, recita, de ponta a ponta, faz tratados, escreve livros, faz congresso, tem simpósio, mas não tem experiência com Deus. Se você tem experiência com Deus, dá glória a Deus. Esse cego teve experiência com Deus, e a experiência com Jesus tirou dele a cegueira, ainda fez ele adorar a pessoa do Senhor Jesus. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Ele veio tornar as pessoas cegas, ele estava dizendo o seguinte: aqueles que acham que veem, se julgam tão importantes, eles vão ficar cegos, porque eles não vão olhar para essa luz que sou eu. Mas aqueles que confessam que não enxergam, precisam de ajuda, é por isso que ele falou: eu vou anunciar a graça. Para quem quer anunciar a graça? Inicialmente para os pobres, para os machucados na vida, porque são esses que abrem o coração. E assim serão aqueles que se humilharem diante do Senhor e não se fizerem grande perante si mesmo nem perante o Senhor. A arrogância, irmãos, ela sempre fez confusão na vida do ser humano, mas a humildade sempre fez progresso. Diante da honra, vai a humildade. Eu não sei o que foi feito desse cego depois, mas uma coisa eu sei: certamente esse homem carregou para o resto da sua história essa lembrança. É impossível, onde ele fosse, ele teria que contar: eu nasci cego, vivi cego até Jesus me encontrar. É impossível. Irmãos, marca demais. Cego de nascença era um decreto definitivo até Jesus aparecer. Qualquer decreto definitivo na sua vida só dura até Jesus aparecer. Qualquer mal, qualquer maldição, qualquer insucesso, qualquer infortúnio, só dura até Jesus aparecer. Ele faz muda. Eu estava sentado no banco, agora aqui estava lendo em Atos dos Apóstolos, Paulo falando o tanto que ele perseguiu a igreja, preso no fundo de um navio. Ele falou para o capitão: não segue viagem, porque o Deus de quem eu sou falou comigo que essa viagem não vai ser boa. Mas ele acreditava mais no comandante, no capitão. E foi muito difícil, ficaram 14 dias em tormenta, já não tinham mais esperança de viver.
De repente Paulo fala com eles. É isso que é. Ele era cego também, mas para ele enxergar, ele ficou cego de verdade. 3 dias cego. Vocês lembram? Ficou 3 dias cego. Falei, Paulo, você acha que você enxerga muito? Você vai ficar cego. Depois que você se humilhar, eu vou te devolver as 2 vistas, a dos seus olhos e a do Espírito. Por essa palavra, Deus vai te devolver a visão espiritual. Ouça essa palavra com atenção, dedica-te em orar, que a visão espiritual vai ser recobrada pelo dom do Espírito de Deus. Ele falou, fica tranquilo, comeu, ninguém tem comido nada até hoje, podem comer, porque o Deus de quem eu sou, que bonito, né? O Deus de quem eu sou enviou seu anjo, conversou comigo e falou comigo o seguinte, ninguém vai morrer, são 266 almas aqui, nenhuma delas morre. Deixaram o barco preso, o cego é outro cego que viu. A onda estava tão grande que começou a quebrar a popa do navio, a proa estava fixa. Alguma voz estranha, dessas mesmas vozes que falavam nesses escribas. Matem os presos! Eles queriam matar Paulo, mas matando todo mundo, Paulo estava morto no meio. Matem os presos! A boca de Deus tomou outro. Não! Vão todos para a praia, peguem vai nadando, quem souber nadar, quem não souber, pega o tábua do navio, não morreu nenhum. É assim que funciona a obra de Deus. O cego que encontra com Jesus passa a ver. Esses que acham que vê tudo, quando encontra Jesus, fica pior. Porque além de não aceitar Jesus, ainda carrega o preço de ter renegado a verdadeira luz. Bem-aventurados são aqueles que podem confessar, eu era treva, até Jesus acender minha candeia. Eu era um pecador contumaz, até o Senhor Jesus apresentar-se a mim. Agora eu não sou um pecador contumaz. Toda vez que eu peco, eu erro, eu volto atrás, arrependo e conserto meus passos. E assim eu vou seguindo até o final da minha jornada. Coisa mais maravilhosa que existe, irmão, é poder enxergar a vida espiritual. Vocês percebem, para encerrar a palavra, que não faz sentido nós estar aqui? Faz sentido. Eu estou vendo umas velhinhas aí, igual eu mesmo, uns velhinhos aí. Qual que é o sentido de você estar aqui? Para que você nasceu? Para que você veio aqui? Já tem uma urna te esperando aí. Para que você veio aqui? Aqui que vem a luz abrindo. Eu vim aqui para conhecer Jesus, para ser conhecida dele. E agora toda a verdade da criação vai ser revelada para mim. Isso é a razão da minha história. Eu só nasci para isso. Só nasci para isso. Nós não temos em nós mesmos explicação para nada. Tudo do ser humano termina quando ele termina a vida. Os mais famosos vira estátua, vira placa de bronze, vira até livro, mas tudo inerte, tudo inerte. Mas aqueles que passam com Jesus aqui, ó, eles não morrem mais. Não morrem mais. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, abrindo os olhos espirituais daqueles homens para a sua natureza escondida, ele se revelava por dentro, começou a brilhar seu rosto, seus pés, seus cabelos. Ali foram abertos a visão daqueles homens para a natureza de Jesus. E eles ficaram maravilhados, observando aquilo tudo. Quem é que se apresentou entre eles? Moisés e Elias. Mas Moisés tinha morrido. Mas o Senhor falou, os que estão em mim não morrem, mas saem dessa vida para outra vida. E profetizou acerca do caminho de Jesus. E foi tão bom aquele momento ali, que Pedro, num êxtase, ele deve ter sentido a virtude do Espírito Santo, imagino eu. Porque ele entrou em êxtase e falou assim, Senhor, é bom demais ficar aqui. Seus olhos abriram-se mais um pouco. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer 3 cabanas aqui. Vamos ficar todo mundo morando aqui, porque esse aqui está muito bom ficar aqui. É assim que é muito bom você sentir a virtude de Deus. É muito bom você sentir dentro do seu coração a salvação. Você sente a salvação em você? Você sente a salvação, irmão?
Sente a salvação em você? Eu me sinto um homem salvo, mas eu preciso continuar na fé. Mas eu me sinto. Se eu terminar minha carreira hoje, eu tenho certeza que eu vou encontrar com o Senhor. Se eu mudar meus caminhos, eu não tenho certeza, mas se eu ficar do jeito que eu estou hoje, com meus defeitos, mas firme na fé, tenho certeza que eu vou encontrar com o Senhor. Assim seguiremos nós. E assim o Senhor vai encontrando conosco, como encontrou com esse homem, como encontrou com tantos outros, com aquele cobrador de impostos, com o pai de imposto, com aquele pai do menino endemoniado, e com tantos outros ele encontrou. Encontrou com você também. E vai encontrar tantas vezes quantas forem necessárias, para que a gente não perca a jornada. O Senhor Jesus falou assim: dos que tu me deste, sabe, são aqueles que são dados a Deus, são aqueles que ouvem a palavra e aceitam a palavra. Esses são dados por Deus. Dos que tu me destes, nenhum deles eu perdi. Portanto, se você estiver do lado de Jesus, você já venceu. Por mais difícil que seja a circunstância, a vitória já está garantida, porque Jesus nunca perdeu uma batalha. Nós vimos no passado exemplo de pessoas que entraram em situações completamente impossíveis de vencer e venceram, porque Deus estava com eles. Essa é a palavra de hoje para nós. O cego passou a ver, e você dá glória a Deus que você também era cega. Também era cego. Eu nasci num lar cristão. Você nasceu num lar cristão, mas nasceu sem enxergar. Se enxergou foi quando Jesus ungiu seus olhos. É como ele fala em Apocalipse: deixa eu pingar um colírio nos teus olhos, para que tu vejas. E esse colírio foi pingado nos teus olhos, e você passou a enxergar a eternidade. A eternidade para o homem desse mundo, sabe o que é? É não morrer mais aqui mesmo. Isso parece mais com o inferno do que com a eternidade. Já pensou viver aqui, nunca mais morrer, vendo as pessoas morrer, doença sempre, problema sempre, angústia sempre. A vida eterna aqui na terra é inferno. A vida eterna é no céu, onde tudo que é magnífico e maravilhoso está presente, irmão. Se nós não morrêssemos aqui na terra, seria uma espécie de maldição. Nunca mais morrer aqui e ver todas as pessoas morrerem, e o mal nunca cessar. A eternidade está em Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trilhando ele, chegaremos na eternidade. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Jesus, glória ao nome do Senhor, Santo, Santo e poderoso, eterno Deus, Pai Santo e Justo, aos teus pés mais uma vez a tua igreja, Senhor, agora agradecendo por esta boa preparação, por este privilégio santo, Senhor, porque nós somos chamados nesta graça, através do sacrifício do teu Filho, Senhor, que cumpriu a principal missão, Senhor, e nos deu esta liberdade, abriu a porta da salvação, da graça, venceu a morte, e hoje nós usufruímos desta bem-aventurança. Graças te damos, ó Senhor, pelo santo culto, pelos hinos entoados, Senhor, os louvores que fizemos, cantamos e tocamos para ti, Senhor. Certamente chegou como incenso suave, Senhor. A oração que tu deste à tua igreja também, Senhor, certamente tocou no teu trono e a resposta desceu do céu para nós. Pai eterno, te damos graças pelos conselhos, pelas cartas lidas, por tudo aquilo, Senhor, que com muito, Senhor, empenho, dedicação, Senhor, existe uma preocupação do ministério, da administração, e nós, Senhor, temos que acatar, Senhor, entender a tua vontade, e em tudo o teu nome será glorificado, Senhor. Mas maiormente nós estamos aqui agora para te agradecer, Senhor, pela santa e divina palavra, Senhor. Palavra, Senhor, que falou claramente,
Senhor. Abriu os nossos olhos, Senhor. Naquela época, aquele cego encontrou o Senhor Jesus. Hoje nós encontramos aqui a Tua santa e divina palavra, Senhor, e certamente esta palavra trabalhou, já fez, Senhor, aquilo que nós necessitávamos, Senhor. Nós iremos sair daqui revestidos, Senhor, com um olhar mais pleno, um olhar menos turvo, Senhor, porque o adversário muitas vezes impõe alguma coisa ao Teu povo, Senhor, impõe dificuldade, impõe guerra, mas esta palavra hoje, no nome do Senhor Jesus, já está abrindo os caminhos para a Tua igreja, para o Teu povo, para o necessitado, para aquele que chegou aqui, Senhor, com uma dificuldade, com uma luta, Senhor, às vezes até condenado por alguma coisa, mas certamente a Tua palavra já está trabalhando, Senhor, e nós queremos Te agradecer por tudo, Senhor, pela presidência que deste ao Teu servo, pelo ministério, pela presença da Irmandade, aqueles que acompanharam nos seus lares, aonde for, Senhor, abençoa a nossa Irmandade, Senhor, abre os caminhos para a Irmandade, Senhor, daquilo tudo que esta vida nos impõe, a dificuldade, a guerra espiritual, Senhor, a batalha que nós estamos, Senhor, hoje, Senhor, inicia, Senhor, um novo dia para a nossa querida Irmandade, porque, Senhor, o Teu colírio caiu sobre os nossos olhos e nós vamos enxergar algo que não enxergávamos até então, Senhor. Graças damos por tudo, rogamos as Tuas bênçãos e favores e agradecimentos no nome de Cristo Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Jesus. Amém. Deus seja louvado. Quem tem um cântico? 453.
O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a sua santa palavra esteja em nossos corações, irmãos. Deus seja louvado.